Olá, tudo bem? Então, eu voltei. Fiquei sumido, com muito trabalho, sem tempo para fazer nada. Eu pensei, eu preciso voltar logo pro Surdo Cult. Vocês já estavam com saudade, não é mesmo? Eu também. Então, tem uma novidade. Eu voltei pra ficar. Legal? E o assunto de hoje vai ser filmes baseados em histórias reais. Mas será que todo filme é totalmente real? Vamos descobrir nesse vídeo. Todos os anos são lançados vários filmes novos. Tem momentos que estamos assistindo e aparecem os letreiros, baseados em histórias reais. Oh meu Deus, era tudo real? Foi assim? Mas calma aí, devemos ter cuidado com os termos. Por exemplo, baseado, inspirado, adaptado. Esses são os três termos. Bom, eu vou explicar cada um dos três. O termo adaptado, o que seria? Então, por exemplo, um livro. Tem uma pessoa lendo o livro e ela gosta muito do que ela está lendo. E ela pensa em transformar esse livro em um filme. Então, isso se chama adaptação. Mas não só os livros. Podem ser também histórias em quadrinhos, jogos de videogame, programas de televisão, peças de teatro, dentre várias outras coisas. Todas elas podem ser adaptadas para filme. Como, por exemplo, livros que viraram filme: Harry Potter, O Menino do Pijama Listrado, Crepúsculo, Pinóquio, O Iluminado. Então, eu sei que a pessoa que ama o livro que ela tá lendo, ela vai querer ver a adaptação em filme e ela fica super animada. Aí quando chega pra ver o filme, não é aquilo. Nossa, o livro é melhor do que o filme, muito melhor. Pois é complicado. Porque o livro, ele é uma linguagem de escrita e leitura. Mas o filme, ele é muito mais visual. São duas linguagens diferentes. Por isso que a adaptação não é uma cópia. A adaptação, ela demonstra a história visualmente. Porque se nós estamos lendo uma parte, nós escrevemos o nosso pensamento. Como que nós vamos mostrar o pensamento no filme? Não tem como. Nós precisamos achar outras opções. Se cada um de nós ler uma história, nós teremos pensamentos muito diferentes. Por exemplo, eu convido 3 diretores. Cada um deles vai ler o mesmo livro. Eu vou pedir para cada um deles fazer uma adaptação do mesmo livro para um filme. Cada um deles vai adaptar o filme da sua maneira. Nós teremos 3 filmes, cada um de uma adaptação de um diretor. Será que os 3 filmes vão ser iguais? São todos diferentes.
Por quê? Porque cada diretor tem uma visão, tem uma ideia diferente. O pensamento é diferente, as cores são diferentes, os cenários são diferentes, as atuações são diferentes, as emoções também são diferentes. É tudo diferente. Por isso que é difícil ser fiel. Todos nós conhecemos aquela frase: ah, o livro é melhor do que o filme. É normal. Mas você sabia que existem filmes que são melhores do que os livros? Pois é, tem sim. Eu vou mostrar alguns exemplos que os filmes são melhores do que os livros. Jurassic Park, Diário de uma Paixão, Laranja Mecânica, Clube da Luta, Senhor dos Anéis. Então, viu só? Não são apenas os livros que podem ser adaptados. Existem outras mídias que podem ser adaptadas para filme, como, por exemplo, histórias em quadrinhos para filme, como Homem-Aranha, Batman, Watchmen, V de Vingança, Oldboy, jogos de videogames para filme, como Tomb Raider, Resident Evil, Mortal Kombat, Silent Hill, Assassin's Creed, peças de teatro para filme, como por exemplo Romeu e Julieta, O Alto da Compadecida, Chicago, Minha Mãe é uma Peça, programas de TV para filme, Star Trek, Família Addams, As Panteras, A Grande Família, Fina Estampa. Bom, agora eu vou explicar o termo inspirado. O que seria isso? Então, é quando você está assistindo um filme e de repente aparece assim na tela: a história seguinte é inspirada em fatos reais registrados. Inspirado em fatos reais. Ah, o filme todo aconteceu de verdade. Não é isso. Calma aí. Calma, relaxa. Toma um chazinho. Ó, olha só. Eu vou explicar tudo direitinho e você vai entender. Calma. O termo inspirado. O que significa? Por exemplo, eu sou um escritor de um filme ou um diretor. Eu tô, por exemplo, lendo um jornal, pesquisando, olhando, então eu encontro uma matéria muito interessante que aconteceu e daí eu penso, nossa, que legal, isso dá um bom filme. Então eu leio a matéria e pego informações essenciais e coloco dentro do meu roteiro e vou juntando com as minhas ideias. Por exemplo, hoje eu tô lendo um jornal e tem uma matéria sobre um acontecimento. O que é? É um caso de um casal de namorados que se separou e passaram muito tempo sem se ver. Mais ou menos uns 20 anos depois, o casal se reencontra, mas eles já têm, cada um tem um filho. O que acontece? Eles se separam e voltam a ficar juntos. É uma história real. Então, o que o roteirista faz? Ele pensa em como que a história vai ficar legal. Ele pega a essência real da história
e começa a fazer com que o filme fique legal. Ele começa a colocar emoções, vários pensamentos dele, tudo da cabeça dele. Por isso que você está assistindo o filme e está escrito inspirado em fatos reais. Significa que o filme tem 5% de veracidade. E todo o resto é ficção. É tudo da cabeça do roteirista. Entendeu? Titanic. Bingo, o Rei das Manhas. O Exorcista. Jamaica abaixo de zero. O Massacre da Serra Elétrica. Bom, e agora o termo baseado. Ei, e aí? Quer um? Você quer? Ai, com licença, não é esse baseado de fumar, é outro baseado. Esse aí a gente deixa pra depois, agora eu tô gravando. Tá. Beleza, fechou. O termo baseado, ele tem um pouco do termo adaptado. O termo baseado seria uma história real que tem materiais, tem pesquisas, entrevistas, tudo detalhadinho. Depois de adaptar um filme, ele fica com uma quantidade maior de fatos reais. Mas espera aí, por que a maioria? Bom, um filme baseado em histórias reais, ele não significa que ele é totalmente real, que tudo que tem no filme é real, aconteceu de verdade. Não é isso. Tem algumas partes que são criadas pelo roteirista para preencher as partes que não são reais. Mas por que isso? A história, ela precisa ser coesa e coerente. Ela precisa fazer sentido. Tudo que já tem pesquisas, entrevistas, dados, tudo tá tudo certo, tá tudo ali. Mas precisa ter uma emoção, ele precisa dar uma atenção para a essência do filme. Ele não pode ser literal como nos materiais coletados, nas entrevistas. Não pode, falta alguma coisa. Por isso, por exemplo, uma pessoa muito importante, ela tá em casa com a sua esposa e eles estão brigando. Mas o que eles disseram exatamente? Nós não sabemos o que eles disseram, não tem registros desse momento. Falta o que eles falaram. Então é por isso que nós precisamos criar a história, nós precisamos criar diálogos para as cenas. Na internet tem um site que ele analisa todos os filmes baseados em histórias reais. Ele faz a comparação dos registros históricos, das bibliotecas que têm os registros. Ele pega os papéis, as entrevistas, tudo referente a essa história e ele faz a comparação. E depois ele mostra uma taxa de veracidade em cada filme. É muito interessante. Eu vou mostrar os filmes que têm as porcentagens de veracidade. Se ele tiver a maior taxa, é porque ele é o mais verídico. Se ele tiver a menor taxa, é porque ele tem a menor veracidade e é mais ficcional. Olha só. Filme Até o Último Homem, 51,5 de verdadeiro. Lion, Uma Jornada para Casa, 61,4 de verdadeiro. Estrelas Além do Tempo, 72,6 de verdadeiro. A Rede Social, 76,1 de verdadeiro. 12 anos de escravidão, 88,1 de verdadeiro. Pontes dos Espiões, 89,9 de verdadeiro. Selma, Uma Luta pela Igualdade, 100% de verdadeiro. Viu? É muito interessante, não é mesmo? Você lembra que eu disse que o termo baseado tem um pouco do termo adaptado?
Ah, mas como assim? Porque tem livros que se chamam biografia. O que é isso? São livros que falam da vida de pessoas, que também são adaptados para filme. Eles também são baseados em histórias reais. Por exemplo, eu pego a biografia de uma pessoa, vamos ver, por exemplo, do presidente. Ah, não quero falar de política. Não, eu prefiro outro. Deixa eu pensar. Bom, por exemplo, eu pego a biografia da pessoa Fernanda Montenegro. Ela é uma atriz muito importante na história do nosso país. Eu quero adaptar esse livro para um filme e eu posso, porque esse material ele é baseado na própria vida da Fernanda Montenegro. Então eu posso adaptar. Por isso que eu falei que baseado também tem um pouco de adaptado. Então, agora você entendeu o que são esses três termos? Adaptado, inspirado, baseado. É interessante, não é mesmo? Você já viu algum filme baseado em histórias reais? Se você já viu, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like e compartilha. Se você esqueceu e ainda não é inscrito, então, por favor, se inscreve no canal. Obrigada e beijos e abraços. Tchau, tchau.